Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar a estrutura da administração pública brasileira, abordando a administração direta e a administração indireta. Vamos analisar o conceito de órgãos públicos, suas espécies e regime jurídico, além de estudar as entidades que compõem a administração indireta, como as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, destacando as principais características de cada uma delas e seus regimes jurídicos. Para começar, vamos falar sobre a administração direta. A administração direta corresponde ao conjunto de órgãos que integram diretamente a estrutura do Estado. Esses órgãos fazem parte da própria pessoa jurídica do ente federativo, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A administração direta é composta por estruturas administrativas responsáveis pela execução das atividades estatais. Exemplos típicos incluem ministérios no âmbito federal, secretarias estaduais e municipais, departamentos e outros órgãos que integram a organização administrativa do Estado. Dentro da administração direta, é importante compreender o conceito de órgão público. Um órgão público pode ser definido como um centro de competências criado para o exercício de funções estatais. Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria, ou seja, eles não possuem existência jurídica independente do ente federativo ao qual pertencem. Isso significa que os atos praticados pelos órgãos são considerados atos do próprio Estado. Os órgãos funcionam como partes integrantes da estrutura administrativa que permitem ao Estado desempenhar suas atividades. Os órgãos públicos podem ser classificados de diferentes formas. Uma classificação comum divide os órgãos em órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores e órgãos subalternos. Os órgãos independentes são aqueles previstos diretamente na Constituição e possuem alto grau de autonomia, como a Presidência da República e os tribunais superiores. Os órgãos autônomos possuem certa autonomia administrativa e financeira dentro da estrutura estatal, como ministérios e secretarias. Já os órgãos superiores possuem funções de direção e coordenação dentro da estrutura administrativa. Por fim, os órgãos subalternos executam atividades administrativas operacionais. No que se refere ao regime jurídico, os órgãos da administração direta estão submetidos ao regime jurídico de direito público, o que significa que sua atuação é regida por normas de direito administrativo e pelo princípio da supremacia do interesse público. Agora vamos falar sobre a administração indireta. A administração indireta corresponde ao conjunto de entidades criadas pelo Estado para desempenhar determinadas atividades administrativas de forma descentralizada. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria e maior autonomia administrativa em relação à administração direta, embora continuem vinculadas ao ente estatal que as criou. A administração indireta é composta principalmente por 4 tipos de entidades: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos começar pelas autarquias. As autarquias são entidades administrativas criadas por lei para desempenhar atividades típicas da administração pública. Elas possuem personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa. As autarquias são utilizadas para executar atividades que exigem especialização técnica e maior autonomia administrativa. Exemplos comuns incluem agências reguladoras e institutos públicos especializados. O regime jurídico das autarquias é predominantemente de direito público, o que significa que elas estão sujeitas a normas administrativas, concursos públicos para contratação de servidores e controle estatal. Agora vamos falar sobre as fundações públicas. As fundações públicas são entidades criadas pelo Estado para desempenhar atividades de interesse social, especialmente nas áreas de educação, cultura, pesquisa científica e assistência social. As fundações podem possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, dependendo da forma como são instituídas. Quando possuem natureza de direito público, seu regime jurídico é semelhante ao das autarquias. Quando possuem natureza de direito privado, elas seguem parcialmente regras do direito privado,
embora continuem sujeitas a controles administrativos. Agora vamos abordar as empresas públicas. As empresas públicas são entidades da administração indireta que possuem personalidade jurídica de direito privado e são criadas pelo Estado para desempenhar atividades econômicas ou prestar serviços públicos. Uma característica importante das empresas públicas é que seu capital pertence integralmente ao Estado. Isso significa que todos os recursos utilizados na empresa são provenientes do poder público. As empresas públicas possuem maior flexibilidade administrativa e seguem, em grande parte, normas do direito privado, especialmente no que se refere à gestão empresarial. Por fim, vamos falar sobre as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista também são entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado e podem atuar na prestação de serviços públicos ou na exploração de atividades econômicas. A principal diferença entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas está na composição do capital. Nas sociedades de economia mista, o capital é formado pela participação do Estado e também por investidores privados. No entanto, o Estado deve manter o controle acionário da empresa. As sociedades de economia mista geralmente são organizadas sob a forma de sociedades anônimas e estão sujeitas a regras específicas do direito societário. Apesar de possuírem natureza jurídica de direito privado, tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista continuam sujeitas a diversos princípios do direito administrativo, como a realização de concursos públicos para contratação de empregado e a observância de regras de licitação para contratação de serviço e aquisição de bens. Portanto, compreender a diferença entre administração direta e administração indireta é essencial para entender como o Estado organiza sua estrutura administrativa. A administração direta corresponde aos órgãos que integram diretamente a estrutura estatal, enquanto a administração indireta é formada por entidades criadas para desempenhar atividades administrativas de forma descentralizada. Essas entidades possuem características próprias e regimes jurídicos específicos que permitem maior eficiência e especialização na execução das atividades do Estado. Agora vamos aprofundar o estudo das entidades da administração indireta, destacando as principais características de cada uma delas e seus regimes jurídicos. Também vamos estudar as formas de intervenção do Estado na economia e os princípios constitucionais da ordem econômica, além da criação de sociedades de economia mista e empresas públicas. Para começar, vamos retomar as principais entidades da administração indireta. Como vimos na aula anterior, a administração indireta é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Cada uma dessas entidades possui características próprias e regimes jurídicos específicos. Vamos começar pelas autarquias. As autarquias são entidades administrativas criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado de forma descentralizada. Elas possuem personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e autonomia administrativa. Entre as principais características das autarquias está o fato de desempenharem atividades típicas da administração pública, como regulação, fiscalização e prestação de determinados serviços públicos. Por possuírem natureza de direito público, as autarquias estão submetidas ao regime jurídico administrativo. Isso significa que seus atos estão sujeitos ao controle da legalidade, seus servidores normalmente são estatutários e a entidade deve obedecer às regras de licitação e contratação pública. Além disso, as autarquias possuem prerrogativas típicas do poder público, como imunidade tributária em determinadas situações e prazos processuais diferenciados. Agora vamos falar sobre as fundações públicas. As fundações públicas são entidades criadas pelo Estado para desempenhar atividades de interesse social, como educação, pesquisa científica, cultura, saúde e assistência social. As fundações públicas podem possuir personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Quando possuem natureza de direito público, seu regime jurídico se aproxima bastante do regime das autarquias. Já quando possuem natureza de direito privado, seguem predominantemente regras do direito privado, embora continuem sujeitas a controle estatal e aos princípios da administração pública. Agora vamos falar sobre as empresas públicas.
As empresas públicas são entidades da administração indireta criadas para explorar atividades econômicas ou prestar determinados serviços públicos. Elas possuem personalidade jurídica de direito privado. Uma característica fundamental das empresas públicas é que todo o seu capital pertence ao Estado. Isso significa que a totalidade dos recursos financeiros da empresa pública é controlada pelo poder público. Apesar de possuírem natureza jurídica de direito privado, as empresas públicas devem respeitar diversos princípios da administração pública, como legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Elas também estão sujeitas a regras específicas relacionadas à licitação, contratação e controle financeiro. Agora vamos falar sobre as sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista também são entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado e são criadas para explorar atividades econômicas ou prestar serviços públicos. A principal diferença entre as sociedades de economia mista e as empresas públicas está na composição do capital. Nas sociedades de economia mista, o capital é formado pela participação do Estado e também por investidores privados. No entanto, o Estado deve manter o controle acionário da empresa. As sociedades de economia mista geralmente são organizadas sob a forma de sociedades anônimas e seguem regras do direito societário, embora também estejam sujeitas a princípios da administração pública e ao controle estatal. Agora vamos falar sobre as formas de intervenção do Estado na economia. A Constituição Federal estabelece que a atividade econômica deve ser exercida principalmente pela iniciativa privada. No entanto, o Estado pode intervir na economia quando isso for necessário para proteger o interesse público ou corrigir distorções do mercado. Essa intervenção pode ocorrer de diferentes formas. Uma das formas é a intervenção normativa, na qual o Estado estabelece regras e regulamentos que organizam o funcionamento do mercado. Outra forma é a intervenção reguladora, exercida por meio de órgãos e agências responsáveis por supervisionar determinados setores econômicos, garantindo que as atividades sejam realizadas de acordo com a legislação e em benefício da sociedade. Também existe a intervenção direta, que ocorre quando o próprio Estado passa a atuar como agente econômico, criando empresas públicas ou sociedades de economia mista para explorar determinadas atividades econômicas ou prestar serviços públicos. Agora vamos falar sobre os princípios constitucionais da ordem econômica. A Constituição Federal estabelece que a ordem econômica é baseada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Isso significa que o sistema econômico brasileiro busca conciliar a liberdade econômica com a proteção dos direitos sociais e com o desenvolvimento econômico do país. Entre os principais princípios da ordem econômica previstos na Constituição estão a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego. Esses princípios orientam a atuação do Estado na organização da economia e estabelecem limites para a atuação dos agentes econômicos. Por fim, vamos falar sobre a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista. A Constituição estabelece que essas entidades podem ser criadas quando houver relevante interesse coletivo ou necessidade de atuação do Estado em determinado setor econômico. A criação dessas entidades depende de autorização legislativa específica, ou seja, deve ser aprovada por lei. Essa exigência busca garantir controle democrático sobre a atuação do Estado na economia. Após sua criação, essas entidades passam a integrar a administração indireta e devem atuar de acordo com os princípios da administração pública e com as regras previstas na legislação. Portanto, compreender as características das entidades da administração indireta, as formas de intervenção do Estado na economia e os princípios da ordem econômica é fundamental para entender como o Estado brasileiro organiza sua atuação administrativa e econômica. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.